e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Quase 2 milhões de pessoas morrem a cada ano de causas relacionadas ao trabalho, segundo a OMS e a OIT. O teletrabalho aumentou 40% na América Latina durante a pandemia. Os países da CELAC se comprometeram a adotar o plano de autossuficiência em saúde para a região. Passaporte sanitário obrigatório para trabalhadores e trabalhadoras gera polêmica na Itália. Quase 2 milhões de pessoas morrem a cada ano por causas relacionadas ao trabalho, segundo a OMS e a OIT. Lesões e doenças relacionadas ao trabalho mataram quase 2 milhões de pessoas em 2016, de acordo com as primeiras estimativas conjuntas da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, no relatório de monitoramento global 2010-2016, apresentado na semana passada. A maioria dos óbitos relacionados ao trabalho foi devido a doenças respiratórias e cardiovasculares. As doenças não transmissíveis foram responsáveis por 81% das mortes. As principais causas de morte foram doença pulmonar obstrutiva crônica, com 450 mil mortes, acidente vascular cerebral, com 400 mil mortes, e doença isquêmica do coração, com 350 mil mortes. Lesões ocupacionais causaram 19% das mortes, em torno de 360 mil. O estudo leva em consideração 19 fatores de risco ocupacionais, como exposição a longas jornadas de trabalho e exposição no ambiente de trabalho à poluição do ar, substâncias cancerígenas, riscos ergonômicos e ruído. O principal risco é a exposição a longas horas de trabalho, associada a cerca de 750 mil mortes. A exposição no local de trabalho à poluição do ar, como partículas, gases e vapores, causou 450 mil mortes, conforme indica o relatório. E a recuperação de empregos ainda é insuficiente na América Latina, de acordo com a OIT. A recuperação do emprego ainda é insuficiente na América Latina, onde seguem as condições que favorecem a alta informalidade na região, alertou a Organização Internacional do Trabalho. Ainda existe uma lacuna considerável de 14 milhões de empregos perdidos, disse o diretor da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro. O relatório destaca que o desemprego e a diminuição da participação laboral são persistentes, razão pela qual recomenda ações imediatas para enfrentar o impacto desigual da crise com mais e melhores empregos na região. Vinícius Pinheiro acrescentou que, embora o PIB de alguns países tenha voltado aos níveis anteriores à pandemia, considera-se que a recuperação do emprego não ocorrerá antes de 2024 ou 2025. Por sua vez, a especialista da OIT, Roxana Maurício, explicou que houve uma queda no nível de atividade econômica da região sem precedentes na história regional, chegando a 7%, bem como uma redução na taxa de ocupação de 10%. Nesse sentido, cerca de 26 milhões de empregos foram perdidos ao longo de 2020 devido ao impacto da pandemia, o que deixou um panorama que é ainda mais complexo se considerarmos que no semestre passado houve certa estabilidade e desaceleração da economia no nível de recuperação que começou no ano passado. E o teletrabalho aumentou cerca de 40% na América Latina durante a pandemia. Atualmente, um grande número de latino-americanos segue em quarentena e teletrabalhando, conclui o mais recente estudo do Grupo de Diários América e Digital Trends, que analisa o impacto da pandemia nos hábitos dos trabalhadores digitais. O estudo mostra que 59% dos trabalhadores ainda estão isolados em casa, 26% saíram para trabalhar ou estudar com horários flexíveis e 16% já voltaram à rotina. Brasil, Peru, Chile e Colômbia são os países que superaram a média regional, com mais de 60% de trabalhadores isolados em casa, enquanto em El Salvador, quase a metade já retomou a sua rotina. Além disso, o trabalho remoto aumentou 40% no último ano. 66% estão em teletrabalho, 19 pontos a mais do que os 47% relatados na primeira amostra da pesquisa em maio de 2020. Porto Rico registra o maior percentual de teletrabalho, com 76%.
Seguem México, Costa Rica com 74% cada. Na Argentina, com 70%, Colômbia com 67%. No outro extremo estão Panamá, com 45%, Equador e Uruguai, com aproximadamente 50%, e Venezuela, com 54% da força de trabalho em atividades remotas. E o passaporte obrigatório para trabalhadores e trabalhadoras gera polêmica na Itália. A decisão do governo italiano de obrigar os trabalhadores públicos e privados a terem o passaporte de saúde, primeiro na Europa a fazê-lo, gerou grande polêmica sobre como seria aplicado nas grandes empresas. Os trabalhadores que não querem ser vacinados ficaram revoltados com o anúncio da medida, que acabou sendo suspensa nesta semana. Uma pesquisa recente indica que cerca de 75% dos italianos concordam com a obrigatoriedade do atestado de saúde contra o Covid-19. A medida previa que de 15 de outubro a 31 de dezembro, sem o passaporte sanitário, nenhum trabalhador terá acesso ao seu trabalho, seja público ou privado. A medida atingiria 23 milhões de trabalhadores. A Itália tem atualmente 75% da população com mais de 12 anos imunizada contra o coronavírus, cifras semelhantes às de seus vizinhos da União Europeia, e um impulso à campanha de vacinação, que tem sido vivenciada com a exigência do passaporte sanitário para determinadas atividades. Já o grupo de pessoas menos vacinadas é exatamente o que está em idade produtiva. Dos 10,6 milhões de residentes na Itália sem sequer uma dose da vacina, os mais preocupantes são os 3,3 milhões com mais de 50 anos, principalmente por serem os que correm maior risco de hospitalização. E os países da CELAC se comprometem a adotar o plano de autossuficiência em saúde para a região. Os países membros da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, CELAC, aprovaram por unanimidade a adoção de medidas propostas para a implementação do Plano de Autossuficiência em Saúde da região, promovido pela entidade. Durante a sua sexta cúpula, a CELAC e os 31 países presentes que se pronunciaram a favor adotarão o plano apresentado pela secretária executiva da CEPAL, a mexicana Alicia Bárcena. Bárcena explicou que o plano foi solicitado em 25 de março pela comunidade de países, a CEPAL, com a qual busca enfrentar a atual emergência sanitária e futuras pandemias. Ela destacou que entre os objetivos está garantir em curto prazo igual acesso às vacinas contra o Covid-19, já que muitos países têm sido afetados pela falta delas para imunizar a população. O relatório indica que, enquanto países como o Chile já têm 87,5% de sua população vacinada, no Haiti apenas 0,2% tiveram acesso às vacinas. Isso não podemos permitir, que haja uma assimetria da região em relação ao mundo, garantiu Bárcena. O documento inclui um observatório, um inventário de capacidades e uma análise muito detalhada da indústria farmacêutica, elementos para fortalecer a regulamentação e um roteiro a esse respeito. Bolsonaro tem o pior índice de aprovação desde o início de seu governo. Bolsonaro tem o pior índice de aprovação desde o início do seu governo. Tem apenas 22% de opiniões favoráveis, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha. Apenas 22% dos entrevistados consideram a gestão boa ou muito boa, em comparação com 24% da pesquisa realizada em julho, antes das manifestações do dia 7 de setembro. A taxa de desaprovação de Bolsonaro subiu para 53%, depois de ficar em 51% em julho e 45% em maio, indicou a pesquisa realizada com mais de 3.667 pessoas. Entre as pessoas que mais rejeitam o presidente estão os afrodescendentes, 59%, e os jovens de 16 a 24 anos, com 59%. Bolsonaro tem maior apoio entre os evangélicos, 29%, e executivos de negócios, com 38%. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs reduzir as emissões globais de metano em 30% até 2030. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs reduzir as emissões globais de metano em 30% até 2030, iniciativa que promove em conjunto com a União Europeia e que espera ganhar força durante a cúpula do clima da ONU.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que após o crescimento de 3,4% no ano passado devido à pandemia de Covid-19, a economia mundial avançará 5,7% em 2021 e 4,5% em 2022. A Organização dos Estados Americanos anunciou que a sua próxima Assembleia Geral, convocada de 10 a 12 de novembro na Guatemala, será virtual. A decisão aprovada por unanimidade durante a sessão virtual do Conselho da Organização atende a uma solicitação do governo da Guatemala, que atualmente enfrenta um surto de Covid-19. Camponeses e camponesas da Guatemala lutam contra as mudanças climáticas por meio de uma agricultura sustentável. Várias comunidades camponesas no norte da Guatemala adotaram práticas agrícolas sustentáveis para enfrentar as mudanças climáticas e a seca, apoiadas por cooperativas e apoio comunitário, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Alberto Cortes, de 42 anos, disse que os processos agroflorestais têm possibilitado o acesso e a disponibilidade de alimentos, que devem estar integrados à natureza. Cortes acrescentou que a federação também trabalha com as comunidades nas questões de juventude, gênero e mulher, como um método educativo para poder ensinar mais práticas, já que esses processos são a única alternativa, segundo ele. Outro produtor indígena, Israel Chicoi, por sua vez, diz que o cooperativismo se tornou para eles um sistema para progredir. Chicoi afirmou que reflorestaram o entorno das plantações para tecnificar as lavouras de café, cardamomo, pimenta e cacau, vinculadas a uma tradição ancestral, que perdura no tempo, com uma mudança geracional que inclui as mulheres. A Guatemala é o segundo país mais vulnerável às mudanças climáticas na América Latina e o 11º no mundo em termos de exposição e vulnerabilidade, segundo dados oficiais coletados pela ONU. O país centro-americano registrou um aumento médio anual de temperatura de 0,6 graus Celsius e um aumento de 2,5% no número de dias quentes por década desde 1960, de acordo com o Fundo Verde para o Clima. E na Amazônia peruana, o gelo é considerado um tesouro para os pescadores indígenas. No coração da Amazônia peruana, em aldeias que dificilmente aparecem nos mapas e onde não há eletricidade ou água potável, o povo candoce originário pesca, em média, 50 quilos de peixes, que são transportados pelos rios até as cidades de Tarapoto e Yurimaguas, onde se vende a mercadoria. Desde maio deste ano, a instalação de usinas de produção de gelo movidas à energia solar permite aos pescadores de São Fernando conservar os peixes sem precisar mais do uso do sal. Segundo o pescador Guillermo Yumbatos, antes trazíamos o gelo de Yurimaguas e não chegava. Demorava dias e dias, mas agora temos a fábrica de gelo e ela é mais lucrativa porque não tem mais tantos gastos. Gunter Yadari, presidente da Associação de Pescadores Artesanais, Musacarusha, explicou que costumava trazer 200 barras de gelo por dia. Com o gelo produzido em um dia, é possível conservar até 1 tonelada de peixe, onde podem ser transportados e conservados por até 7 dias. Algo que parece simples para quem vive em grandes cidades, pode mudar a vida de comunidades que preservaram seus costumes em locais isolados. E um documentário traça o perfil das maiores vítimas de fake news durante a pandemia de Covid-19. Um documentário traça o perfil das maiores vítimas de fake news sobre a pandemia de Covid-19. Desinfodemia mostra que, nos Estados Unidos, a comunidade latina tem sido alvo de uma campanha de desinformação que tem custado vidas. A jornalista Paola Ramos, diretora de produção do meio digital Vice News, informou que a obra tem versões em espanhol e em inglês disponíveis no YouTube. Segundo ela, o problema geral da desinformação sobre a pandemia é mais grave no caso da comunidade latina nos Estados Unidos, que também foram afetados de forma desproporcional pelo Covid-19. Ramos diz que as redes não são responsáveis pelo que os seus usuários publicam nelas, não monitoram tanto os conteúdos em espanhol quanto os que estão em inglês.
E isso faz com que a desinformação em espanhol dure muito mais tempo, sem que o conteúdo falso seja retirado, e, portanto, o vídeo ou mensagem enganosa se espalha mais potencialmente e causa mais danos. Ramos cita como exemplo um estudo realizado pela empresa Avaz em 2020, que conclui que apenas 30% do conteúdo com desinformação em espanhol que estava no Facebook tinha rótulos com avisos, diante dos 70% no caso do conteúdo em inglês. A jornalista da Vice News ressalta que os latinos também passam mais tempo do que qualquer outra comunidade nas redes e se informam basicamente pela internet, fazendo com que se tornem vítimas perfeitas de fake news. A grande maioria da desinformação sobre o Covid-19 e as vacinas que os latinos consomem vem da Espanha e da América Latina, principalmente da Argentina e de El Salvador. E na Bolívia, as mulheres jogam futebol a 5.000 metros de altitude. A 5.000 metros de altitude, alpinistas bolivianas enfrentam a neve, o nevoeiro intenso e o frio para jogar uma partida de futebol, perto do topo do imponente Huayna Potosí, a 6.088 metros de altura, para mostrar que sim, é possível fazê-lo. Aficionados pelo futebol sabem o que significa enfrentar um time boliviano que joga na altitude. As mulheres aimarás mostraram a sua força e resistência, usando roupas típicas num ato simbólico que valoriza tanto o futebol quanto a cultura local. Esta é a segunda vez que as cholitas escaladoras Bolívia Climbing jogam no topo de uma montanha. A primeira foi em agosto, na Muruata, em La Paz, em 5.860 metros de altitude. Alicia Quispe diz que todas elas têm em comum o gosto pelo esporte e que essa altitude ajuda a mostrar que as mulheres que usam saias são fortes. O jogo transcorreu com forte nevoeiro e com condições adversas, algo que já era esperado. A jogadora mais jovem do grupo tem 13 anos. Judite Alanha conta que escala montanhas desde os 11 anos e também joga futebol nas horas vagas. E apesar de ser menor do grupo, já escalou cerca de 4 montanhas. E o seu sonho é continuar jogando partidas nos picos até chegar ao Everest. O Bolívia Climbing foi fundado em 2015. No total, 14 mulheres formam parte do grupo e já escalaram 7 montanhas do país, incluindo a mais alta e emblemática, a Sajama, a 6.542 metros de altitude. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.